Olá pessoal, estamos começando aqui uma videoaula falando sobre coordenadas geográficas e fuso horário. Nessa videoaula, pessoal, nós procuraremos identificar o que é latitude e o que é longitude. E de que maneira essa latitude ou longitude ela interfere na maneira que enxergamos a questão das estações do ano, a, a questão da nossa posição geográfica para podermos identificar a nossa localização, bem como também analisaremos um pouco sobre o fuso horário, ok? Eu separei aqui algumas slides, pessoal, para a gente poder analisar. O primeiro slide aqui a gente está vendo um pouco sobre latitude e longitude. O que seria latitude? Seria a nossa localização geográfica em relação à linha do Equador. Se você for pegar aí o primeiro globo, você vai ver que a linha do Equador ela está, a linha imaginária, né, que representa o Equador, ela está localizada no grau zero. E à medida que você sobe esse globo, você vai ver que vão ser criadas linhas imaginárias, e à medida que vai descendo da mesma forma. Essas linhas imaginárias elas serão distribuídas a cada 15 graus. Primeira linha 15 graus, segunda linha 30 graus, terceira linha 45 graus, 60. Aqui existiria ainda outra linha imaginária até chegarmos na linha até o centro, que corresponderia a 90 graus. Se você for pegar, continuar essa distribuição, você vai ver que daqui para cá você vai ter mais 90 graus, ok? Então a gente vai ver aqui, pessoal, que a gente tem 90 graus, vamos dizer, da linha do Equador até o centro do Polo Norte. Isso aqui no sentido norte. E a mesma coisa você vê em relação ao Polo Sul. Sempre que está acima da linha do Equador, a gente vai chamar de latitude norte. E sempre que estiver abaixo, a gente vai chamar de latitude sul. Por outro lado, a gente vai ver aqui, pessoal, a existência da linha de Greenwich. Se a latitude ela é definida no sentido vertical da coisa, a questão da longitude ela vai ser definida no sentido horizontal. A linha de Greenwich, o meridiano de Greenwich é o grau zero. Se você for pegar cada linha imaginária no sentido leste, você vai ver que existe 15 graus. Se você for pegar no sentido oeste, você vai ver que cada linha em relação ao meridiano de Greenwich vai ter 15 graus também. Se for lá do leste, a gente vai chamar de longitude leste. Se estiver do lado oeste, a gente vai chamar de longitude oeste. 15, 30, 45, 60, 75, 90, até chegarmos a 180 graus. Tanto nesse sentido, quanto no sentido oeste, ok? E o que é que se encontra lá do outro lado? A 180 graus do meridiano de Greenwich. Outro meridiano? Não, a gente vai encontrar a linha de data, que a gente vai falar mais à frente. Como eu estava falando no slide anterior, pessoal, aqui a gente vê uma representação disso. O meridiano de Greenwich no meio, sendo o grau zero, e a linha do Equador representando o grau zero da latitude, ok? O que estiver acima da linha do Equador a gente chama de hemisfério norte. O que estiver abaixo é hemisfério sul. O que estiver do lado leste do meridiano de Greenwich é hemisfério oriental. E o que estiver a oeste é hemisfério ocidental. O que seria a linha de data? A linha de data é o que define a passagem de um dia para outro. Por exemplo, se forem 8 horas da manhã no sentido oeste da linha de data, consequentemente, por exemplo, 8 horas da manhã, vamos dizer do dia 3 de junho de 2020. Consequentemente, do outro lado, a gente vai ter a hora, eu disse o quê? 8 horas, não foi? Vamos dizer 8 horas
do dia 3 de junho de 2020. Consequentemente, do outro lado da linha de dados, do lado leste, a gente vai ter 9 horas do dia 2 de junho. Ou seja, há uma diferença de 23 horas do lado oeste para o lado leste. Isso simplesmente por conta da divisão da linha de data. É tão provável que se você estiver em uma ilha, aqui, desse lado onde eu estou apontando a seta, e comemorar o Réveillon, a passagem de um ano, se você quiser pegar uma embarcação e passar para o outro lado, para outra ilha que está do lado oposto à linha de data, você vai poder comemorar o Réveillon após 23 horas. É possível você comemorar o Réveillon em 2 ocasiões e com a distância extremamente pequena, ok? A partir da questão também das linhas imaginárias que definem a longitude, pessoal, também é definido a questão das horas. Greenwich, ela aparece no centro, vamos dizer que seja meio-dia, em Greenwich, nessa linha central. Consequentemente, aqui será 11 horas. Vejam que na parte de baixo, pessoal, a gente tem pequenas horas. Por exemplo, -1, -2, -3. Isso, consequentemente, se aqui for meio-dia, -1 será o quê? 11 horas da manhã. 11 horas, -2 será 10 horas, -3 será 9 horas e assim sucessivamente. E o que estiver a mais, isso aqui você vai considerar horas a mais. E significaria que aqui seria 13, 14, 15, 16. Justamente porque aqui o sol ele já passou. É por isso que a gente diz, por exemplo, que no Japão, por exemplo, para o Brasil, a gente tem uma diferença de quase 24, de aproximadamente 24 horas. É porque justamente existe essa questão do fuso horário. É claro, pessoal, que essas linhas imaginárias desse fuso horário elas deveriam ser retas. Mas se você for observar, elas não estão seguindo esse padrão. Elas estão contornando muitas vezes os países aqui. Justamente por quê, pessoal? Porque existem concessões políticas em relação a esse horário. A gente vai ver isso, por exemplo, aqui nesse mapa, aqui no Brasil. Se fosse pela linha correta, a definição de graus, a gente veria que essa região do Brasil aqui seria 2 horas a menos em relação a Greenwich. Essa outra parte aqui seria 3 horas, 4 horas e 5 horas, ou seja, a gente teria 4 definições de horário pelo Brasil. Porém, por uma concessão, toda essa parte rosa claro do mapa, a gente segue o horário das -3 horas. Mesmo a gente tendo, por exemplo, parte do Pará na área de -4 horas e parte do Nordeste da área de -2 horas. Então, existe essa concessão política. Na verdade, o Brasil possui 4 definições de horário ainda, viu, pessoal? Por exemplo, Fernando de Noronha não segue o horário de Brasília. Fernando de Noronha, Rocas, Trindade, Martim Vaz. Porém, boa parte do Nordeste, por exemplo, aqui, segue o horário de Brasília. E parte do Pará segue, que a única exceção seria parte do Amazonas e parte do Acre. Mas boa parte do Brasil segue o horário que muitas vezes não é correspondente à questão da sua posição geográfica em relação a Greenwich, em relação, de fato, ao Sol. É por isso que muitas vezes a gente vê em noticiários, por exemplo, São Paulo, 5 horas da tarde, 6 horas da noite, vamos dizer, que aqui seria já escuro. Em São Paulo está claro. Porque o sol se pôs aqui, mas a gente continua seguindo o horário de São Paulo justamente por conta, não, o horário de Brasília por conta de uma concessão. Da mesma forma que São Paulo segue, ok? Então, é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo introdutório, falando um pouco sobre latitude, longitude, fuso horário. Porém, eu vou fazer um vídeo complementar, pessoal, explicando a partir de uma atividade mesmo, a partir de questões comentadas, como você pode fazer também para identificar aí. Haja vista que esse assunto ele é um pouco complexo,
E somente com essa explicação talvez você fique um pouco perdido, ok? Então a gente vai ver com o exercício prático como é que a gente vai poder identificar questões, principalmente em relação à questão de latitude e longitude. Essa questão de fuso horário não é complicado, pessoal. É somente você ver, por exemplo, seguir essa questão dessa definição que você vê aí, por exemplo, das horas, menos ou mais, e ver que existem, por exemplo, concessões aqui, olha, por exemplo, a hora -3 do Brasil. Você vai ver que aqui, ó, toda essa parte aqui, pegando até a Argentina, viu, pessoal? Argentina, parte do Brasil, subindo aqui para a Groenlândia, existe uma concessão em relação a esse horário de -3, ok? A mesma coisa, perdão, pessoal. A mesma coisa você vai ver em relação a outros espaços geográficos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida em relação ao assunto, vocês entrem em contato que a gente vai estar disponível para dar as devidas orientações. Já agradeço a atenção e desejo a todos vocês bons estudos.